Olá, vai bem? Hoje eu tenho um outro livro do Tariq Ali para indicar, é Sombras da Romanceira. Esse livro aqui, Sombras da Romanceira. Ele faz parte de uma série de livros escritos pelo Tariq Ali, que é o Quinteto Islâmico. Da última vez eu indiquei o livro de Saladino, que apesar de ter sido lançado depois desse aqui, mas ele aborda um tema, uma data anterior. Ele acontece no século XII, como eu falei, retomada de Jerusalém pelos muçulmanos. Esse aqui acontece no final do século XV, início do século XIV. Qual é o contexto histórico? Em 1492, os muçulmanos são expulsos, os mouros são expulsos da Península Ibérica, da Espanha, mais propriamente dito, e é assinado um acordo de tolerância, onde os reis espanhóis, Fernão e Isabel, se comprometem a respeitar a cultura e a religião islâmica. Mas 10 anos depois, esse tratado é rasgado, é esquecido, e eles assinam um ato de conversão, em que eles obrigam aos remanescentes, aos que ficaram, os muçulmanos que ficaram na Espanha, 3 opções básicas. Primeira, conversão, se converter ao catolicismo. Segunda, ir embora, sair da Espanha. E a terceira, morte. Então, como você pode perceber, o contexto histórico ele é muito atual ainda, na época de tolerância, intolerância. Tudo isso ainda é um assunto muito em voga, o respeito ao diferente, ao outro. Então, no meio desses acontecimentos históricos, o Tariq Ali ele vai abordar nesse romance muito bom, Sombras da Romanceira, a tradução é da Beatriz Horta, a história de um camarada chamado Omar bin Abdallah. Esse camarada é um camarada nobre, não nobre no título, mas nobre na personalidade. Ele me lembra muito Saladino, a personalidade dele, um homem leal, um homem misericordioso, um homem que ama a família e que tem um profundo comprometimento com a sua fé. Nesse sentido, tanto lá o Saladino quanto o Omar são verdadeiros fiéis. Nesse sentido, você sabe que todas as religiões têm os hipócritas, aquelas pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra. Não é o caso desse personagem. O Omar, ele é um fiel à sua religião. Ele preza, ele procura viver aquilo que de fato ele acredita que ele prega. Então, nesse romance, essa família do Omar está na península, está na Espanha já faz 500 anos, eles chegaram lá no ano 900 e alguma coisa, século X, e agora, de repente, ele vê o sultão, o califa da Granada, de Córdoba, assinar o tratado e ir embora. Os que ficam agora se veem pressionados pelo emissário, pelo confessor da rainha, o Ximenes Cisneros, um homem também que crê naquilo que prega, para bem ou para mal, é alguém que realmente crê naquilo que prega. E aí o Cisneros ele tem uma missão clara, muito clara no seu coração: converter os infiéis ou eliminá-los da Espanha. E aí o Omar está diante disso, a sua família lá há tanto tempo, e agora eles têm essa opção clara. E aí, diante desse contexto histórico, ele tem a opção de ir embora, ele tem a opção de lutar, que é a opção tomada pelo seu filho mais velho, e o Tariq vai construindo os personagens. O Omar tem 3 filhos, cada um maravilhoso à sua maneira, o apaixonado primogênito, a filha do meio, curiosa, inteligente, contrária a muitas das tradições da religião islâmica, que põe a mulher numa certa posição que ela não aceita. Tem o caçulinha, que tem aquelas características de uma criança primorosa, curiosa, genial, maravilhosa. E tem a esposa, uma mulher forte, companheira, de fato uma companheira de verdade. E aí a gente vai acompanhar as discussões filosóficas nas mesquitas, a própria decisão do Omar, proteger a família, deixar a herança, não só a herança material, não é apenas isso,
mas deixar séculos de história na Andaluzia, atravessar o Mediterrâneo e ir para o norte da África, como fez muito já, se converter, como fez alguns dos seus parentes, seus tios se converteram, uma conversão falsa, é verdade, mas isso para ele não deixa de ser uma traição também. Então, diante desse quadro dramático de intolerância, de perseguição, é que se desenvolve essa história muito linda. E aí, as sombras da romanceira, a romanceira acaba sendo testemunho de encontros e desencontros dessa família, de amores e desamores, e ele vai tecendo, o Tariq Ali vai tecendo de uma forma, numa prosa muito boa, numa prosa maravilhosa, a história desse homem, um homem leal, um homem de valores elevados, mas que literalmente se encontra entre a cruz e o crescente, né? E ele vai ter que tomar as decisões. Você vai gostar muito desse romance, mais uma vez, literatura de verdade, um romance de verdade, e que de forma, mais uma vez, o Tariq Ali, ele consegue misturar história, ficção, personagens reais, personagens fictícios, ele consegue misturar numa dose perfeita, realmente um romance histórico, sem abrir mão da historicidade. Ele dá asas à imaginação, à ficção, e constrói um romance maravilhoso. Você vai gostar. Tá aí a minha indicação de hoje, Tariq Ali, Sombras da Romanceira. Tá legal? Para quem vai encarar, boa leitura. Gostou? Dá um gostei aí embaixo. Gostou muito? Compartilha com os amigos nas redes sociais, indica. Vamos ler, vamos continuar lendo, porque de fato isso é fundamental para uma vida completa. Tá legal? Então até a próxima, se Deus quiser.